Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É a saudação mais antiga dos cristãos. Vamos nos preparar para a liturgia de hoje? Você vai dizer comigo assim, como disse Santo Inácio de Loyola: eu sei que Deus está dentro de mim. Eu tenho certeza, porque eu não estou sozinho. Mas eu preciso desejar a sua companhia. E vamos pedir agora uma graça para viver na companhia de Deus. Todo evangelho proclamado é uma conversão anunciada. Peçam nessa graça. Senhor, que eu tenha paciência, pois tua palavra é viva e eficaz e tem algo a dizer sempre para mim. Amém. Preparado? Vamos ler a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabamos de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíram da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Nós estamos no tempo do Natal, na quinta-feira depois da Epifania. Hoje o Evangelho vem dizer: quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira epístola de João, no capítulo 4, e de Lucas, no capítulo 4 também. O Evangelho de hoje é um resumo do que seria a vida de Jesus. Jesus escolheu este capítulo de Isaías porque ele gostava de ler a palavra de Deus e sabia o que tinha naquele capítulo 61. Jesus entrou no templo, a ideia era a oportunidade de ler a palavra. Quantas vezes você entra no templo e dá uma oportunidade de ler a palavra? Já se ofereceu? Quando chamaram ele para ler a palavra, ele leu a Escritura e o livro que foi dado a ele foi o livro do profeta Isaías. E era direito do pregador escolher que livro, que capítulo, né? Não tinha capítulo, mas que local ele queria ler do Evangelho, daquela leitura bíblica. E Jesus escolheu justamente no livro do profeta Isaías aquela profecia que se cumpria, que se realizava com a sua leitura. A gente, às vezes, quer forçar o Espírito Santo, né? Então, precisamos olhar para nossos costumes. Não precisa forçar nada nem ninguém, não. Qual é o seu costume? Você tem o costume de rezar? Falar de noite com Deus? Tem.
Você para todo dia 1 minuto para falar com Deus? Tem da igreja. Jesus foi para a sinagoga, né, viu? Ele frequentemente ele ia aos sábados, antes dele, né? Antes da tua ressurreição, era o sábado que era venerado. Era o dia de preceito. Ele ia para a sinagoga. Você vai para a igreja todo domingo? Olha só. Então tem alguma coisa errada. Jesus ele tinha o costume de escutar a palavra. E a gente tem esse costume de estar escutando a palavra de Deus? Não pode ser assim esporádico, não. Pode não. Quando tiver tempo, quando eu quiser, quando eu puder. Não. Tem que dar preferência. Lucas, ele não conheceu Jesus. Lucas, ele é fruto da terceira geração dos apóstolos. Então, assim, ele procura dar ênfase à realização de todas as profecias. Na primeira carta de João, capítulo 4, né, epístola, aliás, né, pequenininha, diz assim: aquele que não ama a seu irmão, que está vendo, não ama a Deus. Não ama não. Não pode ser diferente não. Não adianta estar em dia com todos os sacramentos. Não adianta ir à igreja todos os dias, fazer os novenários, celebrar a primeira sexta-feira do apostolado, né? Ou fazer outra devoção que você tem aí que eu não sei. Se você não ama seu irmão, é tudo em vão que está fazendo. Já pensou nisso? Pois é, não adianta nada. Nossa sintonia na fé está no amor de Deus. E se eu estou no amor de Deus, eu tenho que amar meu irmão também. Assim, há quem diga que tem gente que não crê em Deus. Olha só, tem gente que não tem fé em Deus, mas luta para que tenha justiça, para que tenha vida digna, para que as políticas públicas elas existam. Aos nossos olhos, a dimensão da crença, né? A gente fica meio assim, né? Mas aos olhos de Deus, as pessoas, mesmo sem expressar a sua fé, ele aceita como um gesto de amor, porque Deus é amor. Deus é, o que se faz por amor é Deus. Às vezes as pessoas não expressam, mas é o amor de Deus. João explica que assim como não dá para dizer que ama a Deus e não ama seu irmão, que não crê em Jesus Cristo, que Cristo nasceu de Deus, não professa a sua fé e tudo que faz é em vão. Ser cristão é viver no amor, pessoal. A prática dos mandamentos leva para quem ama. Quem se refere ao mundo, para que aquele que não crê em Jesus Cristo, né? E ele foi encarnado pelo Pai, quem não manifesta isso não pode evangelizar. Lucas, no capítulo 4, para a gente hoje, é a parte mais célebre do Evangelho. Capítulo 4, que citou Jesus no contexto da sua terra natal, para ali lançar o projeto missionário. Ele lançou quando leu na sinagoga naquele dia. Por isso a igreja proclama hoje. A palavra hoje é a palavra da salvação, essa palavra que é atualizada pela força do Espírito Santo. Jesus, ele não tinha sido batizado ainda, mas quando ele passou pelo batismo, quando ele foi batizado, quando foi para o deserto, o Espírito Santo já estava com ele. Aí ele vai à cidade agora, conforme seu costume, olha só a palavra, o costume, entrou na sinagoga. Mais uma vez, conforme seu costume, entrou na sinagoga. Todo cristão ungido, no batismo, no sacramento da crisma, nós somos o corpo vivo do Cristo na terra. A unção de Jesus já está sobre nós, pelo nosso batismo, pela nossa crisma. Mas como é a tua intimidade com o Espírito Santo de Deus? Diz aí. Jesus conhecia o livro de Isaías, porque já tinha lido várias vezes. E você?
Já leu alguma vez? Não? Leu não? Pronto. Um bom momento de você ler agora. Então faça essa experiência. Jesus abre no capítulo 61 e proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Me enviou para proclamar a libertação aos cativos, olha só. E aos cegos, a recuperação da vista. E para libertar também os oprimidos. E para proclamar o ano da graça do Senhor. Aí depois disso ele fechou o livro e sentou-se. Interessante, né? Muito bonito. Eu estava lendo Isaías ontem e vi que aí Lucas ele omitiu, no capítulo 61, algumas indicações surpreendentes. Ele omitiu, estava observando. Depois você observa também. Como o dia do nosso Deus fazer justiça. Lá ele fala que Deus vai fazer justiça, pois se trata do ano jubilar. E Jesus dele omite essa parte, né? Então, cumpriu-se hoje a passagem. Ele revela que, com sua vinda, Jesus fica instalado o ano da graça, será marcado pela sua missão aos pobres. Sem os pobres, tem um teólogo aí que diz, que eu não lembro mais do nome, tem um teólogo que ele diz assim: Jesus se sente enviado por 4 grupos de pessoas. Veja se enquadra em algum desses grupos, olha só. Ele sendo enviado pelos pobres, sendo enviado por quem é cativo, sendo enviado pelos cegos, sendo enviado pelos oprimidos. Pobre, cativo, cegos e oprimidos. Então, essas 4 classes de pessoas, ele se sente enviado para ajudar esse pessoal, né? Então, nós somos cegos, somos, mas precisamos enxergar melhor para mostrar aos outros, né, quem é Jesus. E eu sou oprimido, me oprimo muitas vezes, claro, mas eu também consigo olhar e libertar os oprimidos também. O cuidado com os pobres não é nem nunca foi uma invenção nem de teólogo do século XXI, nem um modismo do Concílio Vaticano II. Não. Só se vive e anuncia Jesus Cristo a partir da defesa dos últimos, da solidariedade com os excluídos. Não é verdade? Se o que nós fazemos não é captado como bom e libertador pelos que mais sofrem, gente, peraí, que evangelho eu estou pregando? Se eu não estou seguindo o que Jesus orienta, não é? Então, que espiritualidade eu desenvolvo também? Olha só, hoje, esse evangelho de hoje é um bom termômetro, né? Nós estamos no caminho de Jesus. Dizia Dom Helder Câmara, tem uma frase muito bonita que eu gosto de repetir sempre, quando me chamam para falar sobre Jesus, essa frase. Ele diz assim: quando eu dou um pão a um pobre, me chamam de santo. Olha, deu pão ao pobre, é um santo. Quando eu pergunto por que os pobres não têm pão, me chamam de comunista. Olha só. Então, vamos pedir a Deus que em 2001 seja o ano da graça do Senhor, que você tenha uma vida nova, que você possa despertar para ajudar os pobres de Deus. Quantas vezes a gente fala assim, está difícil cumprir a palavra de Deus, mas é fácil. Porque nós vamos viver com Ele. Nossa vida aqui é passageira, tudo passa rápido. Então, assim, tem mazela, tem doença, tem problemas espirituais, tem. Mas com a palavra, com o nome de Jesus, tudo se resolve. Então, releia esse texto novamente. Se tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo, que a gente depois partilha melhor. Eu quero te abençoar, que você tenha um dia alegre e feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Paz e bem.